Em nossa jornada bíblica Despertar com Deus, chegamos ao maravilhoso livro de Salmos, um dos livros mais lido, mais buscado na Bíblia. Salmos é uma coleção de 150 hinos, dividido em 150 capítulos. São orações e poemas hebraicos. É o 19º livro da Bíblia, em sua ordem, tradicionalmente utilizado como inário e livro de orações. Seus textos abordam temas como louvor, adoração, confiança e súplica. Vamos conhecer juntos, profundamente, este livro encantador, o livro dos Salmos, chamado também, no hebraico, Saltério. E a palavra-chave é louvor. O tema central, Deus, o Rei do Universo. Olá, estudante da Palavra de Deus, eu desejo a você um feliz despertar com Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Hoje, nosso estudo será introdutório. Vamos, antes de entrar nos capítulos, vamos conhecer detalhes que farão a diferença em nossos estudos, capítulo a capítulo. O livro de Salmos é uma coletânea antiga e central de orações, cânticos e poesias que ocupam um lugar único no coração da adoração judaico-cristã. Composto por 150 salmos individuais, este livro serve como uma expressão intensamente pessoal e comunitária da fé, abordando uma ampla gama de experiências humanas, desde lamentos profundos, pedidos de ajuda, até exuberantes cânticos de louvor e ação de graças. Os salmos refletem a complexidade da relação entre o homem e o divino, oferecendo palavras para quase todas as situações da vida. Tem sido frequentemente salientado que o livro dos Salmos é o livro das emoções humanas, você sabia? Na verdade, toda a experiência do coração do homem é refletido neste livro. Olha que interessante. O livro dos Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Salmos são poemas com música que eram cantados durante o culto, no templo ou nas festividades religiosas de Israel. Algumas curiosidades. Você já ouviu falar quanto tempo, que período o livro dos Salmos ele cobre? Olha, um período de 1000 anos na história de Israel. Sabe por quê? Porque no livro dos Salmos nós temos Salmos de Moisés, escrito lá por volta do ano 1445 a.C. E também temos salmos que foram escritos no período pós-exílio, após o cativeiro de Babilônia, o Salmo 126. O Salmo de Moisés é o Salmo 90. A maioria dos salmos foram escritos por volta do ano 1000, sob a influência e ordem de Davi. Na sua grande maioria, foram salmos de Davi e de Asaf, né? Olha, detalhes interessantes. Os salmos lidam com as emoções humanas, por isso são tão apreciados. Os outros livros da Bíblia focalizam as ações. Os salmos, os sentimentos, algo que envolve todos nós. Seus 150 capítulos expressam praticamente todas as emoções humanas. Emoções de amor, alegria, tristeza, desespero, angústia, depressão,
raiva, até vingança, desespero, humildade e vitória. Só para citar algumas, são abordadas no livro de Salmos. Os compositores das letras e das músicas fizeram no passado exatamente o que os compositores de hoje fazem, ou seja, transmitir a emoção por meio da letra, dos instrumentos e do canto. Expressões verbais de louvor e ação de graças a Deus são encontrados em quase todos os salmos. O louvor é algo eminentemente emocional. A escrita do livro de Salmos se estendeu por aproximadamente 1000 anos, conforme já citei. Davi escreveu a maioria deles, mas não foi o único autor. Alguns compositores foram Asaf, Emã, Salomão, Moisés e Etã. 12 salmos foram escritos pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré eram os cantores do templo, no tempo de Davi. 61 dos salmos são anônimos, ou seja, não descreve quem os escreveu. Você sabia que o livro dos Salmos é dividido em 5 inários, mantendo assim uma correlação com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia? E olha que interessante a distribuição destes salmos. O primeiro livro, então, ele vai do capítulo 1 ao 41, e ele representa o livro do Gênesis. O livro 2, do capítulo 42 a 72, representando o Êxodo. O terceiro livro, do capítulo 73 a 89, representando o livro de Levítico. O quarto livro, do Salmo 90 ao 106, representando o livro de Números. E o livro 5, Salmo 107 a 150, representando o quinto e último livro da Torá, o Deuteronômio. Cada uma dessas divisões é fechada por uma doxologia. Você vai perceber através de nossos estudos. Você vai encontrar a primeira no final do Salmo 41. Todas as outras também acabam com esse tipo de doxologia, como bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Essa é a doxologia do primeiro livro, que termina no capítulo 41. Para começar o livro de Salmos, Salmos 1 a 41, é equivalente ao livro de Gênesis e tem essencialmente a mesma mensagem. É o grito de necessidade humana. É a expressão em termos belos e poéticos da necessidade mais profunda do coração humano. Você também vai descobrir que ele segue de perto a história do livro de Gênesis, começando no Salmo 1, com a imagem do homem justo, perfeito, assim como em Gênesis, começando com Adão no jardim do Éden. Em seguida, no Salmo 2, vamos ver o homem em sua rebelião. O segundo livro de Salmos, Salmo 42 a 72, correspondendo ao livro do Êxodo, destaca a experiência de um novo relacionamento. Êxodo nos conta a história de Israel em cativeiro no Egito, a aprendizagem da tristeza, da escravidão e da escravidão do pecado. Já o terceiro livro, do Salmo 73 a 89, correspondendo ao Levítico, é o livro da tenda de culto. Levítico é o livro que revela o funcionamento interno do coração do homem. Vemos a necessidade profunda de consciência de seu próprio pecado e da descoberta de que Deus oferece
fazer sobre tudo isso. Já nos Salmos 90, 106, o paralelo com o livro de Números, o livro deserto, estabelece a experiência do fracasso humano. Ao longo deste livro, você vai encontrar vitória alternando com derrota devastadora. Assim como em nossa experiência, Deus entra em cena e oferece aos israelitas no deserto, fazendo grandes milagres, ministrando suas necessidades, alimentando-os com pão do céu, abrindo a rocha para eles matar a sede. E assim, esse padrão é retratado no quarto livro. E o quinto e último livro, dos Salmos 107 a 150, correspondendo ao livro de Deuteronômio, destaca a experiência do novo recurso em Deus. Esses hinos imaginam a pessoa que chegou ao fim em si mesmo e agora está pronto para lançar mão da plenitude de Deus. Este último livro dos Salmos é nada além de gratidão e louvor do começo ao fim. Você vai perceber isto. Parecendo uma nota triunfante por todo o caminho, até a parte de fecho, e de que é uma constante. Aleluia! Louvado seja o Senhor! É a expressão de alguém tão animado que tudo o que ele pode fazer é gritar Aleluia! E esse é o caminho onde o livro de Salmos fecha. Que interessantes detalhes! Você percebeu? Agora, por experiência, o homem aprende a entender o padrão da obra de Deus em sua vida. Pode ser de interesse para você saber que os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão formam uma seção separada da Bíblia. Estes são livros de poesia. Em Jó, que terminamos de estudar, lemos o grito do espírito do homem, o profundo grito de um homem precisando de fé, necessidade de confiança em Deus, embora tudo pareça dar errado e tudo parece inexplicável. Quando o sofrimento atingiu tal intensidade que parecia sem sentido e já não de qualquer valor óbvio, então o único recurso do homem é a fé tranquila. O homem foi feito para acreditar em Deus. Salmos, Provérbios e Eclesiastes se unem para expressar o grito da alma do homem, e assim como a alma tem três divisões, emoções, mente e vontade, de forma que estes livros expressam essas três divisões. Salmos é o livro das emoções, Provérbios o livro da vontade, e Eclesiastes o livro da mente. A história do exame e da busca de Salomão de todas as filosofias dos homens e conclusiva sobre a base da razão humana do que é certo e bom. Agora, falando sobre a mensagem do livro de Salmos. A mensagem do livro de Salmos é muito abrangente. Martinho Lutero diz que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Isso faz muito sentido, visto que o livro de Salmos foi escrito ao longo de todo o período de composição do Antigo Testamento. O livro mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus na criação e seu governo da história, até eventos específicos da vida da nação de Israel. Por causa de suas características, uma coletânea de cânticos, o livro de Salmos não apresenta um desenvolvimento teológico de modo sistemático, mas faz uma aplicação teológica extremamente prática para a vida diária do crente. A maioria dos salmos possui um título ou cabeçalho, o qual indica aos leitores um pouco acerca da pessoa que compôs aquele salmo em particular
em que ocasião deveria ser cantado e por quem. Existe uma palavra que ocorre várias vezes ao longo do livro de Salmos. Você sabe qual é? É a palavra Selá. Essa palavra indica duas coisas. Para os que estavam cantando o salmo, indica que deveriam fazer uma pausa na música. E para nós, leitores, indica a hora de parar e pensar com calma sobre as palavras e o que elas significam. Olha que interessante. Como cristãos, somos encorajados a utilizar os salmos. Quando Paulo escreveu em Efésios 5, 18 e 19, deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha que interessante recomendação do apóstolo Paulo. E, como sempre temos destacado, toda a Bíblia, ela tem um objetivo principal e especial, que é nos apresentar Jesus, o nosso Salvador. Salmos não é diferente. Sem dúvida, a parte importante da mensagem do livro de Salmos aponta para Cristo. Assim como no restante do Antigo Testamento, a obra e o reino do Messias são revelados ao longo de todo o livro. A prova disso é que o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Você sabia? Nesse sentido, à luz do Novo Testamento, os Salmos falam sobre a primeira vinda de Cristo, enfatizando o seu sofrimento ao receber sobre si o juízo de Deus, bem como a segunda vinda de Cristo, enfatizando sua glorificação, o derramamento da ira de Deus sobre os ímpios e a bem-aventurança dos crentes no reino eterno do Senhor. Na tradição cristã, os salmos são frequentemente lidos à luz de Cristo, que é visto como o cumprimento definitivo das esperanças e promessas encontradas nestes antigos cânticos. O próprio Jesus mesmo se referiu nos salmos, aplicando-os a si próprio e aos eventos de sua vida, morte e ressurreição. Além disso, os salmos continuam a moldar a liturgia e a espiritualidade cristãs, oferecendo palavras para expressar a mais ampla gama de emoções humanas diante de Deus. Eles nos ensinam a orar, a lamentar, a esperar e, acima de tudo, a louvar, vendo em Jesus Cristo a plena manifestação do amor, justiça e misericórdia de Deus, retratados nos cânticos de Israel. As prefigurações do Salmo, a provisão de um Salvador por Deus para o seu povo, é um tema recorrente no livro dos Salmos. Imagens proféticas do Messias são encontradas em diversos salmos. O Salmo 2 retrata o triunfo e o reino do Messias. O Salmo 16 prefigura sua morte e ressurreição. O Salmo 22 nos apresenta um Salvador sofredor na cruz, apresentando profecias detalhadas da crucificação, todas cumpridas perfeitamente. E olha, como já falamos, aí cerca de 1000 anos antes de Cristo. As glórias do Messias, da sua noiva, são exibidas no Salmo 45, enquanto os Salmos 72, 89, 110 e 132 apresentam a glória e a universalidade do reinado de Cristo, o Messias. E, finalmente, a aplicação prática de salmos em nossas vidas. Um dos resultados de ser cheio do Espírito ou da palavra de Cristo é o canto.
Os salmos são livro de cânticos da igreja primitiva que refletia a nova verdade em Cristo. Deus é o mesmo Senhor em todos os salmos, mas respondemos a Ele de maneiras diferentes, de acordo com as circunstâncias específicas de nossas vidas. Que Deus maravilhoso adoramos, não é mesmo? Declara o salmista, sublime, exaltado, acima de nossas experiências humanas, mas também próximo o suficiente para nos tocar e que caminha ao nosso lado ao longo da jornada da vida. Amigo ouvinte, podemos levar todos os nossos sentimentos a Deus. Por mais negativos ou queixosos que sejam, nós vamos aprender isto nos Salmos. Podemos ter certeza de que Ele nos ouve e compreende. O salmista nos ensina que a oração mais profunda de todas é um clamor por ajuda quando nos encontramos sobrecarregados pelos problemas da vida. Todos os salmos são projetados para nos ensinar a fazer uma coisa: a adoração. Estes salmos refletem todas as emoções humanas, mas fazem-no de uma forma distinta e importante. São emoções vistas em relação a Deus. Cada poema está escrito na presença de Deus. Olha que importante, querido ouvinte. Este livro, portanto, nos ensina a ser honestos diante de Deus. Se você tiver um problema, diga a Deus sobre isso. Não esconda, não encubra. Confesse a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a nossa introdução no livro dos Salmos, a nossa reflexão de hoje. E eu tenho um desafio muito especial a você. Já que estamos iniciando um novo livro, capítulo a capítulo, vamos conhecer os Salmos. Será uma jornada fantástica, uma jornada realmente especial. Convide um amigo, uma amiga, para acompanhar junto conosco estes estudos diários da Palavra de Deus no livro de Salmos. Compartilhe essa experiência com outros. É um convite especial que faço a você. Se você está chegando agora em nossa jornada bíblica, seja muito bem-vindo. Não esqueça de inscrever-se, de deixar o seu joinha e também de deixar o seu comentário. O que chamou a sua atenção em nosso estudo reflexivo de hoje, na introdução ao livro dos Salmos? É muito importante a sua participação. Agora, convido você para finalizarmos o nosso estudo com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este momento de poder conhecer em detalhes mais sobre este maravilhoso livro dos Salmos, que possamos, Senhor, com o auxílio do Teu Espírito Santo, aproveitar cada momento, cada capítulo, cada estudo, para trazer luz e vida às nossas vidas. Queira, Senhor, abençoar cada participante. Queira, Senhor, nos conduzir nesta jornada diária em Tua Palavra no livro dos Salmos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que Deus te abençoe. Lembrando que este estudo está disponível em texto para você ler ou copiar em meu blog,
Jornada Bíblica Despertar com Deus. E eu espero você em nosso próximo estudo, no capítulo 1, primeiro capítulo de Salmos. Até lá, um ótimo dia para você, com a paz, com a graça de Jesus. Amém.